Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas. Vamos continuar, né? Aqui já está no slidezinho da outra aula, né? Vamos continuar. Então a gente terminou de resolver o exemplo 1, né? Então agora a gente vai começar essa aula de hoje, que é o próximo, né, que eu falei, o exemplo 2, né? Seja o conjunto de todos os números pares entre 1 e 17. Então, não tem listinha, né? Então eu vou ter que escrever. É só ver quais são os pares, né? Então, o número 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14 e por último o 16, tá? Esse é um exemplo assim bem rapidinho também, que eu expliquei no final da outra aula, né, que é só fazer desse jeito, tá? Ele deu, né, qual é o conjunto D, né, qual que vai ser ele, e aqui a gente escreveu sem ter tabela, sem ter nada, ok? E agora a gente vai falar sobre os conjuntos numéricos, né? Então a gente tem 6 conjuntos numéricos, né? Aqui eu só coloquei 5 porque o sexto a gente só vê no terceiro ano do ensino médio. Então aqui na teoria de conjuntos não é viável colocar eles, para vocês não trocarem os conteúdos, tá bom? Então vou colocar os 5 aqui. Primeiro, conjuntos de números naturais, que é o símbolozinho dele, é mais ou menos isso daqui. É como se fosse um N com um risquinho, tá? E quais são esses números, tá? Tem livros que contam o zero como sendo natural e tem livros que não contam o zero como sendo natural, tá? Porque números naturais vêm lá de uma ideia assim primordial do ser humano que eu geralmente conto nas aulas também, que é das ovelhas, dos pastores das ovelhas. O que acontecia? O pastor, para contar quantas ovelhas ele tinha, ele não sabia contar um, dois, três, quatro, cinco. Então, o que, que ele fazia? Ele comparava os objetos. Então, ele tinha um saquinho cheio de pedras, certo? E ele colocava que uma pedrinha simbolizava uma ovelha. Então, quando as ovelhas saíam para pastorear, né, para comer, no caso, ele pegava uma pedrinha e colocava no saco, né? Então, assim, ele sabia por quantidade de pedrinhas, ele não sabia que número era esse, mas ele sabia por quantidade de pedrinhas que essa era a quantidade de ovelhas. E ao final do dia, quando ele recolhia essas ovelhas, ele fazia o contrário, ele tirava a pedrinha lá de dentro, tá? Ele pegava cada pedrinha e tirava. E óbvio, se no final do dia, né, a mesma quantidade estava certa, porque nenhuma ovelha foi perdida. Se sobrou pedrinha é porque, sei lá, uma ovelha sumiu, algo do tipo, tá? Então é bem essa ideia bem primitiva de contagem, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou contar como zero é um número natural, tá? Então a gente vai começar a contagem do zero. E é basicamente como a gente conta até hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Etc. Vou fazer uma reticências que vai até a gente não conseguir contar mais, né? No caso, até o mais infinito, tá? O outro, né, conjunto daí é o conjunto dos inteiros, que ele vem, que é mais ou menos um i, assim, com dois risquinhos, tá? O símbolo, tá? E esse conjunto, né, é justamente meio para complementar, porque também vem da mesma ideia de, por exemplo, contagem de ovelhas, tá? O que que eu vou simbolizar quando falta uma ovelha, né? É menos uma ovelha, então digamos era por ser um número negativo, tá? Então os números inteiros, na verdade, são todos os números naturais mais os seus opostos, né? Então ele começa lá, vou começar da reticências, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos um, zero, um, opa, esqueci a vírgula, 2, 3, 4, fazer até o 5. 5 e reticências.
tá? Então são, como a própria palavra fala, né, diz, são inteiros, tá? O que são os números racionais, né? Os racionais são aquela parte que a gente não consegue, como eu posso distinguir? São os números com vírgula, não é bem isso, né? São quando a gente não tem uma divisão exata de números, né? Então, para isso foi necessário né, criar esse conjunto, né? Por exemplo, eu gosto de pensar bastante quando se trata de dinheiro, tá? Porque dinheiro serve muito, tá? Por exemplo, eu quero dividir R$ 5 entre duas pessoas, né? As pessoas não vão receber uma parte inteira de reais, né? Elas vão receber 2,50, elas vão receber uma parte, digamos, em moeda, que são os decimais, tá? Então, basicamente é isso. Só que o conjunto dos números racionais é qualquer número, tá? Que pode ser escrito como fração. Esse seria, né, a definição mais correta, né, ao meu ver. Então, qualquer número que possa ser escrito como fração, né, ele é um número racional. Então, por exemplo, qual que é o símbolozinho? É um Qzinho com corte, tá? Então, vou fazer aqui que ele vem do menos infinito também. Então, é qualquer número com fração. Por exemplo, a fração -4/3, certo? É uma fração. Eu estou dividindo 4 partes de uma pizza em 3 pessoas, né? Ó, tá? Então, é uma fração. Tá? Quanto cada pessoa vai receber. Isso daí a gente não. Né? Qual número é esse? Por exemplo, menos 0,25, né? 25 centavos. Tá? Aqui a notação é meio ruim, né? Mas esse é um número, tá, pessoal? Não é os elementos separados, tá? É menos 0,25, 25 centavos. Né? No caso, eu tô devendo aqui. Então, esse número com vírgula também pode ser é um número racional, porque na verdade ele é a fração menos um quarto. O número zero também é um número racional, porque ele é zero dividido por qualquer outro número. Zero dividido por 3 dá zero. Zero dividido por 4 dá zero e assim por diante. Né? O número 2 também é um número racional. Né? Por quê? Porque o 2, na verdade, eu posso pensar que ele é um 4 dividido por 2. Né? Ou seja, a fração 4 meios. Então, a fração 4 meios é, vai dar 2 no caso, e ele é um número racional. Tá, pessoal? Então, óbvio, tem mais, né? 5C, 5 meios, né? Vou colocar aqui 7 terços, né? E assim por diante, tá bom? Os números irracionais, tá? Aqui, nossa, mil perdões, pessoal. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, tá? Mil perdões. Vou pagar borracha. Aqui não é I, tá? Eu falei erradíssimo. Números inteiros é um Z com um cortezinho aqui. Os irracionais é I, tá? Aqui a palavra I, né? Inteiros vem com I, né? Daí a gente pensa. Mas aqui é a notação de inglês, tá? Então foi falha minha, totalmente o erro, mas já corrigido, tá? Então é o Z com risquinho que é os inteiros, tá? Os irracionais agora sim, é como fosse um izinho. E quais são os números racionais? São os números que a gente não pode escrever, né, como uma fração, né? No caso, a gente não tem como escrever eles com fração, tá? E aqui não é números, é números, tá? Então, mais uma coisa que eu vou arrumar. Números, agora que eu vi. Muito bem, tá, pessoal? Então aqui, como eu falei, não pode ser descrito como uma fração. Então, são aqueles números que são raízes quadradas, que não são exatas, são os números conhecidos, por exemplo, π, né, o e, tá? Então, né, o número de Euler, que é o e que eu acabei de falar, tá? Então são esses tipos aqui, né? Então, eles também são infinitos números,
tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, menos raiz de 10. Raiz de 10 não tem raiz exata, tá? Então, menos raiz de 5, né? Um outro exemplo, o π, né? O número π, que é esse símbolo aqui, né? Que é a letra grega, tá? Aqui é só um exemplo, não dá para colocar todos, né? Que ele vale aproximadamente 3,14, 16 e assim por diante, tá? Então aqui, raiz de 24 também não tem exata. Por exemplo, uma raiz cúbica também pode ser raiz cúbica de 44, por exemplo, né? Também não é raiz exata. Então, esses são os números irracionais, tá? Eles têm uma importância na matemática, tá? Principalmente coisas relacionadas com ângulo, ok? Então, por isso que eles aparecem aqui também. E para finalizar, até a aula de hoje, tem os números reais, que é R de reais, tá? Aqui eu vou colocar, depois a gente vai aprender a fazer operações, então eu vou colocar aqui, já fazendo, ele é a união dos racionais com os irracionais, né? Que aqui eu vou deixar entre parênteses, né? São todos os números que a gente conhece, tá? Que, lembrando que para nós aqui do ensino fundamental e ensino médio, isso vai servir bem, tá? Todos os números, tá? Então, depois, mais lá para frente, eu vou explicar números, tá? Então, mais lá para frente, eu vou explicar o que significa esse, né? Parece um U, que é U de união, né? Tipo, não é um U, mas é um símbolo muito parecido com o U. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu juntei esse conjunto aqui, o conjunto dos racionais, com os conjuntos dos irracionais. E todos esses elementos formam o conjunto dos reais, tá, pessoal? Então, a gente vai terminar por aqui a aula de hoje, tá? Deem o seu feedback, né? Não se esqueçam de se inscrever, quem não é inscrito, tá? E qualquer dúvida, né, sobre a aula, sugestão, escreva nos comentários que assim que possível eu leio, tá? E dou um retorno. Valeu, pessoal. Então, até mais.